Que por mais que você cresça, você tem que deixar a criança dentro de si ali viva, né? Ó, é a frase do começo desse podcast. Passos. É você contar uma história, nem que seja a sua história, através do seu corpo. Posso transformar vidas, né? Através da dança. É muito legal. E o Paris Cast começa em 5, 6, 7, 8. E hoje, no episódio de número 10, a gente vai falar sobre a produção de espetáculo. Como funciona desde quando surge a ideia até o grande dia. Eu sou Juliana. Eu sou a Ingrid. E eu sou o Ricardo. E a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre como que funciona essa magia toda de estar por trás, onde tudo acontece. Na magia, em cima do palco, na dança, que ainda mais para quem só assiste, vocês vão saber hoje como que tudo funciona, ok? E a gente escolheu um espetáculo muito importante para falar, que é o Peter Pan. O Peter Pan foi o nosso espetáculo de número 4. E assim, o primeiro foi o Corcunda de Notre Dame. O segundo foi o Masquerade, que a gente criou essa história, que era um baile de máscaras. O terceiro foi Malévola. Então o quarto a gente queria de novo fazer uma história criada pela gente, né? E a gente tinha criado o tema, que a gente ia falar sobre a chave, né? Que seria um tema subjetivo. E assim, o que é legal você pensar em tudo que uma chave pode abrir. Fica a questão aí, hein? Subjetivo. Então assim, tudo que a chave pode abrir. Então aí a gente tinha que escrever um super enredo, né? Criar tudo, todos os personagens. E aí, ok. A gente começou a escrever, eu e o Ricardo, né, Ricardo? A gente começou, né, com aquelas ideias iniciais, né? Um brainstorm, e aí a gente começou a escrever uma coisinha ali, uma coisinha aqui, mas aí chegou um momento que a cabeça parece que não ia, né? Aí não ia, porque o que aconteceu, né? A gente até começou que ia ser tipo como se fosse uma senhora, né? Contando a sua história na dança. Como tudo começou lá atrás, como que... Enfim, né? Não vale nem a pena contar aqui, porque a gente nem terminou de desenvolver a história. Mas seria narrado, ia ser bem bacana. Só que no meio do caminho, que a gente estava criando as histórias, pensando em escrever tudo isso, o que aconteceu? O Theo nasceu. Então, assim, que o Theo nasceu em fevereiro, e aí em março a gente já tinha que estar com tudo definido. O que é tudo definido? História, tema, personagem, figurino e ok. Por quê? Porque é quando a gente passa para os alunos e a gente começar, e os professores, e começar a desenvolver tudo isso. Então, como que a gente ia fazer isso com o Theo pequenininho, né? Era tudo novo na minha vida e do Ricardo. É a gente que cria as histórias. Então, começou que tipo a gente não dormia de noite, porque a criança acordava toda madrugada, tinha o turno das 6 da manhã. O turno das 6 da manhã, que era o turno do Ricardo, e assim, a mente apagou, né? Aí teve um dia que eu tava lá na madrugada com o Theo e pensei, gente, por que a gente vai brigar esse ano com uma história que ainda não existe? E se a gente tem uma Disney inteira pela frente, digamos assim, né? E a gente já meio que sabia, porque a gente já tinha feito Corcunda, já tinha feito Malévola, então a gente já sabia meio que a fórmula, né? Aí eu falei pro Ricardo, falei assim, na próxima madrugada eu vou pensar em que desenho que a gente vai fazer, né? E ok, aí na próxima ele falou assim, mas a gente vai deixar pra trás? Eu falei, vamos, a gente guarda, né? Isso que a gente tá escrevendo a gente deixa guardado e em breve a gente faz a chave. Beleza, aí na próxima noite lá com o Theo, eu fiquei vendo que tem muitos. E a gente queria fazer um diferente, né? E aí passei pelo Peter Pan, falei Peter Pan. E Peter Pan é legal que tem uma história assim que o Ricardo, quando era jovenzinho, né? A história preferida do Ricardo é Peter Pan. O legal é que eu ia muito pra casa da minha avó, né? A mãe do meu pai. E lá tinha vários livros com histórias, assim. E aí eu rodava todos os livros e eu voltava para a história do Peter Pan. Então eu li 300 vezes a história do Peter Pan. E aí na casa da minha outra avó, ela morava ali perto do Teatro Sérgio Cardoso. Uhum. E ali tinha cheio de teatro ali, né? E no Sérgio Cardoso em si passava a peça do Peter Pan. E aí, eu e os amigos ali da rua, a gente, todos os dias que tinha peça e a peça estava em cartaz, a gente saía correndo, dava a volta no quarteirão, ia lá no teatro, e a gente chegava pro tio da bilheteria, tio, deixa a gente assistir a peça? Aí ele, espera um pouquinho, se não encher, a gente libera vocês. Então, praticamente todos os dias eu ia assistir a peça do Peter Pan. E aí eu ficava super emocionado com aquela coisa da sininha, né? Bater palma, E aí é praticamente minha história favorita, né? Inclusive,
quando a gente foi assistir na Broadway, né? Eu até ia falar isso depois. O Peter Pan já era especial por conta de que é o personagem preferido do Ricardo, por conta da Sininho, Terra do Nunca, aquela coisa de não querer crescer, assim, por mais Mexe que... com a gente, Ah, né? vai chorar! Eu já tô com o olho cheio de lágrimas aqui já. Que assim, por mais que você... Pausa dramática. Que por mais que você cresça, você tem que deixar a criança dentro de si ali viva, né? Ó, é a frase do começo desse podcast. E aí foi bem legal que quando a gente foi para Nova York, a primeira vez, 2015, que era o meu sonho de vida, o Ricardo ainda não, para ele o Ricardo ainda era normal, ir para Nova York, né? Pra mim eu já sabia que quando eu fosse que ia ser um negócio incrível, assim, né? Aí quando a gente chegou lá e você vê aqueles teatros, aquelas, né, como que chama? Os letreiros, digamos assim, dos teatros, na Broadway é uma coisa assim que te chama atenção de longe. E aí o Ricardo e o pessoal que estava com a gente falou, não, a gente vai assistir Find Neverland. Eu falei, mas o que é o Find Neverland, né? É a história do Peter Pan, né? Antes do Peter Pan, né? Foi quem escreveu, né? Isso, a história de quem escreveu o Peter Pan, né? Aí eu falei assim, legal, vamos assistir, né? Gente, quando a gente sentou e começa que tinha uma sininho voando, que era tipo uma luzinha, né? Quando eu olho pro lado, o Ricardo já estava aos prantos. A cortina não tinha nem aberto ainda e o Ricardo já estava acabado. Eu falei, nossa, gente, é só sininho, sabe assim? Achei super legal. Mas, gente, que musical foi esse? Né? Foi incrível. E aí no final a gente tava, né? A gente tava em 4, né? A gente saiu inchado. A gente saiu todo mundo Não, chocado, chorando, sabe assim? Tem uma cena lá tem um filme, né? Pra quem quisesse conhecer a história, chama Find Neverland, Em Busca da Terra do Nunca. É incrível. Quem já assistiu conhece a parte da mãe, que a mãe morre. Você já assistiu, Ingrid? Da parte que a mãe morre. Spoiler do filme. Não. É só pra contar que no musical, a parte que a mãe morre, gente, o vestido dela fica voando no palco, assim, ó, enlouquecidamente. Entendeu? Então, assim, não podia deixar de contar essa parte. E, assim, o negócio foi incrível. E o Peter Pan era uma menina. Foi bem legal. O Peter Pan, no musical, ele não falava nada. Ele só, tipo, passava, né? Tal. E era uma menina, uma bailarina incrível, Melanie Moore, incrível, que participou do So You Think You Can Dance. E ela só passava a fazer grandes saltos, giros, enfim, e ia embora. E as criancinhas, sem contar, né? Eu acho que eram 4 menininhos. E, gente, as crianças cantam, interpretam como gente grande, né? Que assim... Você fica enlouquecido, assim, de tão bom que eles são. Desde de criança, né? Eles já conseguem fazer coisas que, às vezes, aqui nem adulto faz, né? Sim. Então, é maravilhoso. E aí, passado isso que a gente assistiu esse musical lá, eu comprei a playlist, porque não tinha de graça, eu comprei a playlist. E aí, voltando quando o Theo nasceu, nos turnos das 6, ou em horários que às vezes o Theo tinha cólica e chorava, a gente colocava essa playlist pro Theo ouvir. E tinha uma música em si lá que o Ricardo ficava com ele, que tipo, era colocar a música, o Theo parava de chorar e dormia. Por causa da música. E dormia. Então, aí naquela madrugada, quando eu tô passando pelo filme, eu falei, gente, por que não Peter Pan? Tava na cara, entendeu? né? Então assim, o Peter Pan tava lá gritando na minha orelha, escuta, é minha vez, é minha vez. Aí, ok. Aí nisso, acho que foi de um sábado para um domingo. Aí no domingo, a Solange, minha sogra, foi lá em casa visitar o Theo. E eu falei pra ela, Solange, fica com o Theo, tipo, um pouquinho, porque a gente vai aqui definir os personagens. Ela falou assim, como assim tão rápido? Eu falei assim, não, porque agora, né? Agora veio. Porque foi o que eu falei, como a gente já tinha a fórmula Disney, então aí pra gente foi mais fácil. O que a gente fez? E a gente já falou assim, quem é Peter Pan? Peter Pan é tal, Sininho é tal, o Andy é tal, João é tal. E a gente já escreveu Capitão Gancho é tal. Então a gente já colocou todo mundo, turmas. Eu já tinha, durante o dia, escrito todas as turmas que a gente tinha e colocou. Turma tal é isso, turma tal é... Assim, em meia hora, né? Resolveu o espetáculo. A gente resolveu o espetáculo inteiro em questão de personagem e tema por turma. Né? Eu lembro que eu fiz até um grupo no Messenger na época ainda, coloquei os personagens principais. Falei, gente, não escreve nada enquanto eu não falar, pode escrever. E eu escrevi, eu coloquei os professores e os personagens. E eu escrevi, fulano você é tal, fulano você é tal, tarará, tarará, professores você é tal, tarará, tarará, tarará. E eles, aí eu falei assim, agora vocês podem comentar. Aí eles, e a chave tá onde? Eu falei, a chave acabou. Né? Aí eu falei assim, foi assim, assado, a gente já desenvolveu tudo. Aí em questão assim, aí isso foi o domingo, então a gente definiu todos os temas. Na semana a gente definiu todos os figurinos, que era o principal, né? Porque aí, figurino envolve o orçamento de costureira, aquela coisa toda, que é o que a gente primeiro precisa ter para continuar no espetáculo, né? Para dar o início.
E aí, pra escolher esse personagem foi bem legal, que foi assim, eu pensei a princípio do Ricardo ser o Peter Pan, né? É fato. Mas por conta do Theo e por conta de tudo que a gente tinha que fazer, a gente acabou colocando um professor para fazer. Porque a gente falou assim, com medo do Ricardo não dar a conta, mais por conta do Theo, naquele momento, né? E aí assim, a Wendy já tinha uma aluna nossa que era formanda na época, a gente falou assim, então, por que não ser a formanda? Ele também tinha super uma cara de Wendy, e foi bem legal. E o que é bem legal, que até eu tô aqui olhando pro quadro dos Meninos Perdidos e do Peter Pan ali dentro, que os Meninos Perdidos, que eu acho que foi muito legal a nossa escolha, né? Porque assim, a gente tinha 2 turmas que dançavam de Meninos Perdidos, só que a gente tinha os 5 Meninos Perdidos principais, que a gente escolheu meio por afinidade dos alunos, tipo, de amizade, já que eles já tinham, e foi uma amizade que foi criada aqui na escola. E eles faziam, e assim, os Meninos Perdidos, para quem conhece, eles faziam uma bagunça, né? E eles bagunçaram tanto naquele palco, que assim, eles se divertiram tanto, foi muito legal. Tinha uma menina, a Paola, que é a nossa aluna número 1, né? Ela dançava o balé, então ela não dava para ela fazer essa cena que vinha antes, que era uma cena que os Meninos Perdidos entravam só para bagunçar numa coreografia com a sininho. Quando eu olho no dia do espetáculo, o espetáculo acontecendo, a pessoa está no palco de Menino Perdido. Eu falei assim, meu Deus do céu, essa Paola enlouquecida, que ela tem que estar no palco na próxima coreografia de balé, né? E aí eu falei assim, ok, ela deve estar sabendo o que ela está fazendo, né? E aí, deu determinado momento, ela saiu do palco, aí ela voltou de bailarina. Aí depois eu falei pra ela, Paola, quase morreu do coração. Ela falou assim, Ju, desculpa. Mas ela falou, eu não podia deixar os meus irmãos perdidos lá sozinhos na melhor cena. Ela falou, eu tinha que estar com eles. E falando de outra cena que eu acho que foi muito incrível no Peter Pan, a parte que a Sininho morre, que é a parte que eles falam do Eu Acredito em Fadas. Vou chorar de novo. É legal que aí o Peter Pan ele fica muito triste, né, caído lá, porque até por culpa dele, que ela tomou o veneno lá e tal. E aí ele começa a falar que ele acredita em fadas. Acredito. E aí o que a gente fez? Os alunos começaram a entrar, falando todo mundo, eu acredito em fadas. E assim... E até a plateia devia estar falando, né? Mas assim, começou a entrar alunos da plateia também. Eles passavam pela plateia batendo palma, e começou quase que a plateia inteira batendo palma, e eu acredito em fadas. Foi tipo surreal, assim, de incrível. Tipo, uma energia assim, né? Foi... eu acho que Aí fala um pouco, porque eu vou chorar. Eu acho que é até legal essa coisa da gente se emocionar, né? Porque quando a gente fala da questão do espetáculo, a gente tenta levar para as pessoas que estão no palco e também para as pessoas que estão assistindo essa questão da emoção. E a gente só consegue ter esse tipo de resultado, tanto com as pessoas que estão dentro do espetáculo, participando do espetáculo, quanto as pessoas que estão em fora, se a gente realmente conseguir contar uma história, né? Então, por isso que mexe tanto com a gente. Por exemplo, quando a gente foi lá assistir a Broadway, só mexeu comigo quando eu vi a Sininho passando ali por cima da gente, porque refletiu em alguma memória que eu tinha dentro do meu coração, já tinha dentro, entendeu? E aí o espetáculo em si, as pessoas que participam também fazem parte dessa história. A gente consegue amarrar a história de uma forma com que a pessoa também consiga ter uma emoção, né? Então, por exemplo, cada coreografia que os professores montam, a gente sempre pede para eles que realmente tenham um contexto dentro da história. E um sentimento, né? E tem, realmente que tem um sentimento, para que o professor coreografe algo que conte realmente uma história. Então é por isso que a gente consegue esse resultado tão legal das pessoas no final do espetáculo conseguir se emocionar. E é por isso que a gente até ao mesmo tempo, quando a gente está falando aqui, a gente se emociona. Exatamente por conta disso. Né? Fala, pode falar. E o que é legal é que a gente fala assim, que para quem está dançando e para quem está assistindo, é aquele momento de que tipo, é como se realmente todo mundo tivesse ido para a Terra do Nunca, é como se por 2 horas o mundo lá fora não existisse, não existe nada de mal no mundo, e é tudo como se fosse... É uma magia mesmo, né? Tipo tipo só coisas boas, digamos assim. E eu acho que nessa questão, eu acredito em fadas, é muito simbólico, porque acho que assim, o fadas pra cada um pode ser uma coisa, né? A pessoa realmente tipo, pega aquilo pra ela e acredita e vai e começa a emanar aquela energia. Que é aquilo, né? A energia que você cria, que você emana, é a energia que volta pra você, né?
Então, assim, o eu acredito em fadas, acredito que eu acredito que eu posso criar um mundo melhor, que eu posso levar a dança para as pessoas de uma maneira sadia, entendeu? Então, assim, eu acredito na dança, eu acredito em fadas. Entendeu? Acredito que posso transformar vidas, né? Através da dança. E a coisa em si as pessoas às vezes não têm essa percepção. Às vezes quem não participa das aulas, quem não participa das coisas, tem a percepção de fora de que é simplesmente uma coreografia. Ou não, é só um espetáculo de dança. E no final das contas, não é só isso. São vidas de pessoas que estão se dedicando ali àquilo durante um ano todo e que no final das contas elas vão colocar dentro do palco a emoção das coisas que elas viveram dentro de sala de aula e das coisas que aquela história que muitas pessoas estão envolvidas criaram, fora o criador da história original, que criou uma coisa totalmente mágica. E aí, no final das contas, não é só um espetáculo, não é só uma aulinha de dança, né? Não é só mais uma coreografia. Então, acho que é isso que é importante para quem está pensando, eu vou começar a fazer aula de dança, eu quero fazer... entender que não são apenas passos, é você contar uma história, nem que seja a sua história através do seu corpo. Isso aí. E aí até também puxa isso que a gente falou de personagem e, né, de como escolhe os personagens. A gente também tem todo o cuidado com o cenário, né? Que nem falando do Peter Pan mesmo, a gente tinha um cenário que era a Terra do Nunca, que era uma ilha, uma floresta incrível, né? E também a gente tinha o quarto da Wendy. Porque tudo, quando você pensa no Peter Pan, o que você pensa? A janela. Sim. Né? A Wendy sempre esperando o Peter Pan na janela. E então a gente tinha uma janela gigante, com uma cortina, então era bem legal, assim. E... o legal que... Fala, o que você falou? Tá emocionada? Respira, Ju. Aqui veio a última frase, aqui é a frase que o Peter Pan fala pra Wendy, sabe? Então vamos lá. Bastidores. Bastidores. Voltando, depois da pausa dramática. Então a gente estava falando a respeito do cenário, né? Então o cenário também faz parte da gente conseguir realmente contar uma história, né? Então se a gente não está com o cenário ali adequado, colocar qualquer coisa não funciona, né? Então por isso que a Ju falou, né? Que nem no Peter Pan, a gente tinha ali uns cogumelos gigantescos, né? Para contar realmente a questão da Terra do Nunca, etc e tal. E aí na época que a gente estava procurando cenário para poder fazer parte do espetáculo, eu não conseguia encontrar nenhum quarto que eu acho que contasse realmente a história da Wendy ali, né? É porque não tinha nenhum cenário de quarto que desse a ênfase na janela, né? Na janela. E aí a gente começou a procurar pessoas que tinham esse cenário, não tinha. E aí eu com os meus dotes manuais e isso começou no Corcunda, né? Pra quem não sabe, eu comecei no Corcunda, tem até no nosso canal do YouTube um vídeo de eu pintando um dos cenários, depois quem quiser dar uma passada lá no nosso canal do YouTube pra ver. Mas eu falei, não, eu vou fazer. E aí eu comecei a buscar referência realmente da coisa do quarto da Wendy para reproduzir da forma mais fiel possível, porque senão fica qualquer coisa lá, qualquer quarto. Só uma janela e no final das contas não vai contar a história do que realmente é. E aí buscamos referências, né? Fizemos ali o quarto, ficou uma coisa bem legal, assim. A janela também fui eu que construí do zero, peguei lá as madeiras, fiz Só o pegou quarto. a cortina de casa. Só a cortina de casa que foi, né? Mas ficou super dentro da proposta, assim. Então eu acho que foi bem legal, assim. Até a transição entre eu ia falar isso cena agora, e outra, porque então o negócio foi fantástico, assim. A coreografia do Viagem à Terra do Nunca, né? Começava dentro do quarto, que é a parte que o Peter Pan e a Sininho jogam o pozinho na Wendy e nos irmãos. E aí é a primeira vez que eles vão voar. Então, assim, é como se eles saíssem da janela, aí vem uma coreografia como se estivessem levando eles para a Terra do Nunca, né? E nesse momento, tipo, a troca de cenário, que é como se você... Sabe quando você põe o dedo na água e a água faz assim, tipo, né? Como você joga uma pedrinha que a água assim, muda tudo? Então pareceu isso, assim, que tipo... Tinha um tim na música, que nesse tim na música o cenário começou a subir, então começou a ir embora o quarto da Wendy e começou a se transformar na Terra do Nunca. Essa parte também é show de bola. Gente, esse DVD é incrível.
E depois também a parte das cordas também, né? Sim, Com o navio. na parte do navio também, como a gente tinha assistido Fight Neverland, né? Tinha uma parte lá que era muito legal de um navio que eles desciam cordas, enfim, tinham velas, né? Velas e aquelas escadas, né, que tem nos E a navios. escada de corda, né? Sabe aquelas escadas de corda, assim, né? Pra você conseguir chegar lá em cima e mexer nos mastros, enfim, né? E o Ricardo também fez, né, manuais com essas cordas, que ele fez essas escadas. Então, em determinado momento do espetáculo, essas cordas desciam. Então, aí tinha a prancha, que é o Andy ia andando na prancha. Aí descia as velas também no meio da coreografia. Então, foi uma coisa bem legal, assim, né? Tipo... Foi bem legal. Foi bem legal. Ele ainda continua sendo o nosso preferido, de todos que tiveram. Eu acho que mais por ou por trás de tudo, né? Sim. Tipo, o que a gente já tinha a ver com Peter Pan e tudo mais, né? E falando nisso, também tem a trilha musical, que eu acho que tem que estar inteira também casada, né? Uma com a outra. Não pode ser, sei lá, por mais que seja às vezes uma dança de salão, né? Que às vezes é um estilo de dança, que como você vai colocar uma dança de salão na Terra do Nunca, né? Então, assim, a gente conseguiu arranjar um tema para dança de salão, onde eram os convidados do baile no começo que a mãe e o pai do Peter Pan vão. Então, aí a gente já colocou a dança de salão nessa parte. Então, assim, a gente pensa em todos os estilos casado com o seu tema, né? E junto com isso, com a música, para não ser uma música que não tenha nada a ver com o Peter Pan, digamos assim. Às vezes é difícil casar isso, né? E até você que coreografa aqui nas turmas, né? Como que é para você escolher da música, assim? Conta um pouquinho. Porque é difícil, né? Você pegar uma música qualquer e falar, agora eu vou coreografar pro Peter Pan, né? Porque você não vai pegar também a música ou a trilha original ou do filme inteiro, ou do desenho inteiro, não faz muito sentido, né? Porque assim, como a gente tem às vezes muito tema, a gente até usa os originais, né? Que tem já no filme ou no desenho, mas não tem tema que você não vai ter. O tema tem que existir, mas o tema não tem uma música. Então você tem que fazer aquilo virar uma música, né? Eu acho que tem que primeiro pensar o que quer dizer aquela parte, né? Onde você tá. Então, por exemplo, isso é um baile daquela época, 1900, Sim. 1800 e pouco. Você tem que usar uma música que combine com o padrão daquela época, né? Assim, pra que te traga aquele universo. Então não adianta, a história se passa, sei lá, no romantismo, né? X, você pode usar uma música, tipo, moderna, né? Exato. Acho que você tem que sempre casar nesse sentido e ver também o negócio do lance da emoção, né? Que a música que é mais propícia. O que o tema às vezes quer passar, naquele momento do espetáculo em si, né? Sim, é igual uma cena alegre, né? Você Exato. não vai colocar uma música pesada, né? Então Sim. tem que pensar em tudo isso, né? Que nem eu tinha. Nesse ano eu montei os Piratas, né? E eram os Piratas realmente numa parte lá que eles prendem ao Andy e tal. Então, assim, tinha que ser uma música forte, né? Mas de jazz. E que você consiga fazer os piratas, mostrar que ali eles estão bravos, que eles estão prendendo ao Andy, mas, ao mesmo tempo que os piratas eles são bravos, os piratas eles têm um quê de ironia, né? O Capitão Gancho, ele Total. pra mim é o melhor vilão da vida, né? Ele é muito cínico, né? Então assim, você tinha que deixar o cinismo do Capitão Gancho ali e ainda montar a coreografia dos piratas e tudo tá ok. Então é isso. Então assim, eu acho que a música, se for ver também, é uma das coisas mais importantes também pra te levar pra esse universo, né? Tem que dar o peso, né? Que aquela cena pede. Exatamente. Para realmente contar uma história, como a gente tem falado, é uma coisa interligada na outra, né? Se não tiver tudo interligadinho, bonitinho, a gente não conta uma história e não causa aquilo que a gente falou, emoção, né? Sim. E outra coisa também que eu acho que tá muito também, que casa com tudo isso que a gente já falou, é a iluminação, né? Que não é aquilo, não é apenas acender a luz. Então, né? Acendeu e apagou, acendeu e apagou. Até comentando o que você está falando, né? É legal comentar que, por exemplo, tudo que a gente faz é produzido exatamente para o espetáculo, né? Então, por exemplo, quando a gente faz até a locação do teatro, o teatro ele já vem com uma iluminação básica ali, né? E aí, para que a gente realmente cause o efeito que a gente quer fazer, a gente tem que colocar outro tipo de iluminação, contratar uma pessoa especializada para realmente ajudar a contar a história do jeito que a gente quer que conta. Senão, se só tiver aquilo lá do jeito que está, tudo bem, funciona, normal. Sim. Mas a gente sempre quer chegar num nível de detalhe tão
profissional que até isso, a questão da iluminação, a gente coloca mais para poder chegar nesse resultado. As pessoas não imaginam, né, que tá de fora, mas tem até um mapa de luz. Sim, né? de cada coreografia, de Cada tudo, né? coreografia, desenhadinho, né? Então é muito maior, né? Só acender, apaga, né? Mas é por isso que a simples iluminação, digamos assim, ela já te mostra se tá calor, né? Às vezes se tá frio, Se tá tenso, se tá alegre. Então, assim, só a iluminação já diz o que tá, né? Então, a junção de iluminação com música, com personagens, com coreografia, então, assim, com o cenário. Então, assim, tudo tem que reger em harmonia, né? Digamos assim. Então, eu acho que é bem bacana, falando também da parte da Sininho. Então, falando da parte de que a gente... Falou da Sininho também, né? Da parte do Eu Acredito em Fadas. Antes disso, era a coreografia da morte da Sininho, né? E foi bem legal, porque assim, pensado até no figurino, também agora, que é uma outra coisa que tem que estar casada também, as meninas começavam todas dançando com o vestido como se fosse cada uma de uma cor. Né? Então era bem alegre e tal, tudo. No meio da coreografia, acontece a morte da Sininho. E aí o vestido delas, que eram todos coloridos, passaram a ser todos cinzas. Tipo, elas desmontassem, soltassem uma parte do vestido, então de colorido tudo ficou cinza, e junto com o figurino delas transformando em cinza, toda a iluminação que estava toda alegre ficou cinza. Então, assim, porque quando a Sininho morre, acabou a alegria, né? Como se não existisse mais alegria nenhuma. Então, assim, como foi legal também essa parte, com a iluminação, barra figurino, barra música, passar esse sentimento, né? Tipo, de tristeza, de tipo, a morte da Sininho. E aí, em seguida disso, era o Eu Acredito em Fadas, e aí foi tudo voltando ao contrário, foi tipo tudo ficando colorido, tudo mudando a luz, então assim, bem legal também. E eu falar também um pouquinho às vezes dos personagens, né, tipo do principal, que a gente falou um pouquinho, eu falei um pouquinho no começo, mas voltando agora, que assim, que eu falei, o Peter Pan foi um professor aqui da escola, que ele tinha um perfil de Peter Pan, e também era uma pessoa que tinha que dançar bastante, porque o Peter Pan, ele salta muito, ele é muito agitado e ágil, né, então a gente escolheu esse professor para ser o Peter Pan. A Wendy foi a formanda do ano, que ela também é toda pequenininha, toda bonitinha, assim. É que ao mesmo tempo que a Wendy, ela é a irmã dos meninos, ela meio que tem um cuidado de mãe com eles, né? Um cuidado de mãe com os meninos perdidos. E aqueles 5 meninos perdidos que eu falei antes, que eram super amigos, a Wendy era super amiga deles. Então, tipo, super casou. Então, assim, era realmente os filhos da Wendy ali, né? Você vê que até a conexão que eles já tinham dentro de sala de aula, às vezes pode falar, é panela, não sei o que, não, mas tem a ver com o perfil do personagem para que realmente a gente consiga obter aquele resultado que a gente queira dentro de cena. Né? Então, é bem legal você ter falado isso, porque saiu tanta coisa espontânea. Sim. Eles criam. Fluiu e assim, você não precisava ficar falando, por exemplo, faça isso, faça assado. Eles criaram muitas coisas, né? o mundo deles ali. Sim. E eles viraram realmente os meninos perdidos, né? Então isso foi legal. E era legal que, paralelo a isso, tinha os piratas, que eram aqueles piratas principais, que devia uns 4, 5, que tinham alguns meninos e algumas meninas. Que assim, que era outra coisa, que eram outros que eram muito amigos fora do palco. E assim, como eles interpretaram aqueles piratas, tipo, super bem, assim, tipo, tinha aquele pirata que era folgado, tinha o pirata que era mais bêbado, que só ficava lá com o rum, tinha o pirata que era o certinho, que ficava, tipo, né, pondo todo, que era o puxa-saco do Capitão Gancho. Então, assim, a mesma coisa, que então funcionava. Às vezes, se eu tivesse pego, um dos piratas estivesse no Meninos Perdidos, um dos Meninos Perdidos estivesse no pirata, eles iam ficar perdidos às vezes, né? Não ia funcionar, né? Não ia funcionar. Então, assim, era uma coisa que, assim, muitas das cenas que tiveram, eles criaram, né? Tipo, como que é o seu pirata? Como que é o seu menino perdido? Meu menino perdido, ele quer ficar deitado no palco. Então, o seu menino perdido vai ficar deitado. Ele tinha um travesseiro que ele deitava no palco, entendeu? Então, assim, e é isso que é legal, tipo, a gente dá a liberdade deles criarem o personagem, entendeu? Por mais que, assim, o personagem tenha que ter certas atitudes, né? Eles têm eles podem colocar o quê deles no personagem, né? Então, acho que isso é bem legal. O Capitão Gancho, temos que falar dele. O Capitão Gancho foi o Renato, que, assim, é um aluno meu conheço ele há mais de 20 anos já. E, assim, a gente tem um problema, na verdade, né? Que todos os vilões têm a cara dele. Ele é seu malvado favorito. Ele é meu malvado favorito. E, assim, o pior é que ele faz todos bem. Entendeu? Se você falar assim,
ele foi o Frollo do Corcunda, então ele tinha sido o Frollo do Corcunda. Então aí quando a gente pensou, Capitão Gancho, eu falei assim, gente, Capitão Gancho é o Renato, não tem outro, né? Aí depois ele já foi mais vilões novamente, assim. E no Aladdin, que vai ser o ano que vem, ele é a cara do Jafar, mas ele também é a cara do Scar. Entendeu? Então, tipo... Então assim, o único cargo fixo, teoricamente, é o do vilão. O único cargo que não muda, se for todos os cargos mudam, mas o cargo vilão masculino não muda. É o Renato. Então, assim, é bem legal, assim, mas é engraçado, né? Que a gente vamos tentar por outra pessoa. Aí você pensa, não, vamos deixar o Renato. Então, assim, então é isso. Então, a gente pensa sempre nessa construção do personagem, né? E esse negócio de personagem, né? É até legal a gente tentar identificar da onde que a gente tira essas referências, né? Que, por exemplo, que a gente foi lá pra Broadway, viu os espetáculos, aí você já começa a meio que entender um pouco de como que eles talvez façam a questão da escolha dos personagens, de como fazer aquele personagem realmente contar aquilo. Às vezes os trabalhos que a gente também fez aqui no Brasil também ajuda muito a gente a questão de referências, né? E aí é até legal contar que quando a gente foi lá no Senhor Tango, né? Essa coisa do personagem, né? Fala, Senhor Tango em Buenos Aires. É uma casa de tango. A gente foi numa casa de tango lá em Buenos Aires, né? E aí essa casa de tango, né, Senhor Tango, eles falam que não é nem o tango tradicional, é como se fosse um tango mais show, assim, né? Só que a gente ficou tão impressionado com os personagens, porque tinha ali os casais que faziam as coreografias de tango, né? Só que assim, ao mesmo tempo que esses casais dançavam, a gente via claramente em cada casal, sem eles falarem uma palavra, você via a história daquele casal. Você sabia que o marido estava traindo a mulher, você sabia que aquele casal tinha acabado de se apaixonar, o outro era um casal que estava mais brigando, assim, né? Então você identificava essas coisas exatamente por conta disso, porque eles, a partir do momento que eles estavam em cima do palco, eles estavam contando uma história e o corpo deles falavam exatamente aquela história, né? Então aquela tensão necessária, exatamente. E às vezes você via os três casais dançando a mesma coreografia juntos, mas você via a personalidade de cada casal com intenções diferentes. Não, então assim, foi uma coisa tão incrível que a gente fala que foi até um dos melhores espetáculos que a gente viu, assim, né? Então fica a dica. Fica a dica. E aí quando a gente traz isso, depois que a gente viu isso, né, e depois a gente traz isso para dentro de sala de aula, a gente tenta fazer algo próximo disso, né, de fazer com que as pessoas que estejam, tanto os alunos também que estão dentro de coreografias, que estão contando histórias, que eles também consigam contar histórias dessa forma, mas ao mesmo tempo os personagens que fazem parte do todo, né, da parte ali principal, que eles também consigam por isso através somente da dança. Então o legal dos espetáculos aqui, principalmente, que a gente tenta ao máximo fazer com que as cenas sejam coreografias, com que as cenas sejam dança e não tenha fala, não tenha e que a gente conta essa história realmente através da dança e não com textos e teatro, digamos assim. O teatro tem, mas dentro da dança. Dentro da dança. Isso é um grande desafio, né? Assim, porque é mais fácil, entre aspas, você contar uma história de um personagem que dá texto, falando, né? É realmente musical. E acho que é mais fácil você, digamos, às vezes as pessoas pensam que é mais fácil você passar para as outras pessoas a história sendo falada, sendo, né, tipo como um monólogo, ou às vezes um teatro mesmo. E assim, na dança a gente consegue, tipo, contar é um pouco mais difícil, né? Um pouco mais difícil de você conseguir passar, porque você tem que estar totalmente aberto de tirar aquilo lá de dentro de você. Então assim, acho que por isso que a dança é tão interessante nesse ponto, que a gente consegue casar tudo, né? A gente casar a iluminação com o cenário, com o figurino, com a música, com o personagem. Então assim, eu acho que o perfeito casamento de todos esses fatores que a gente falou aqui há pouco faz o espetáculo ser tão incrível, né? Tipo, as pessoas... É aquilo que a gente falou, se emocionar, entender a história, né? Porque às vezes fica aquela coisa, se ficou faltando um desses, ficou médio, digamos não assim, amarra, né? Não amarra, né? Não dá o laço final, assim, né? Ah, só não entendi aquela parte. Então assim, a pessoa não pode não entender, né? Então tem que estar realmente tudo casadinho, uma coisa junta na outra, uma coisa ligada na outra, que aí vai seguindo, né? E aí tem os altos e baixos do espetáculo, né? Que tem
A gente costuma até, às vezes, não dar blackout, né? Que é uma coisa bem legal. Que em espetáculos comuns que você imagina, tipo, vai ter a coreografia, vai ter o blackout. Vai ter coreografia. O blackout também é bom explicar. Desculpa, blackout é quando fica tudo preto, apaga todas as luzes. Todas as luzes para troca de cenário ou para troca de cena em si. Então a gente tenta não fazer a questão do blackout para realmente uma cena estar ali interligada na outra e que conte uma história de uma cena para outra, né? Sim. Então acho que é legal isso. Então fica bem bacana isso, que até tipo, para não cortar, né? Para não ter o corte. Tava na Terra do Nunca, que se deu o blackout, você pensou em outra coisa. Você saiu ali da Terra do Nunca, no caso, né? Então, assim, a gente tenta ao máximo que naquelas 2 horas você fique dentro da história. Você, tipo, não... Tanto é que a gente não tem nem intervalo. A gente tenta ao máximo não ter nada que pare o espetáculo. Então, assim, sem o blackout e sem o intervalo, que você vai 2 horas seguido para você estar inteiro ali, né? E até... Fechando isso tudo, o que eu acho que a gente faz também que é bem específico, bem diferente, bem legal, até o folder do espetáculo, toda a propaganda do espetáculo, a gente faz com as fotos dos personagens reais, os nossos personagens. Fotos dos alunos, né? Fotos dos alunos, já com as fantasias, né, caracterizados. E o Ricardo tira a foto deles, é mais um atributo, obrigada. É mais um atributo para o Ricardo. Que ele faz todos os folders dos espetáculos, né? O folder também tem um... A revista Programa. Também tem um making off também do Hércules que a gente fez. Então é legal que eu estudei computação gráfica 3D e aí eu fui adquirindo uma habilidade ali de pintura, de textura, de Photoshop, etc e tal. E aí até buscando referência de pessoas que pintam do zero uma cena qualquer. E aí eu fui praticando, treinando isso, né, no Photoshop e isso me ajudou a ter não que seja a coisa mais perfeita do mundo, mas tem tido uns resultados bem legais, assim, né? Então que a gente tira a foto do personagem, a gente consegue realmente fazer um folder como se fosse de um filme ou de um espetáculo teatral praticamente profissional, assim. Então a gente tira do zero ali a coisa, pinta e faz ficar um negócio legal. Assim. Até a revista Programa também, né? A revista Programa também, a gente faz ela do zero, mas baseado com coisas realmente do tema em si e misturado com os personagens que são os próprios alunos. Então isso é muito legal, assim. Não é o folder da Disney ou um folder que já existe, é um folder... o jeito mais fácil. O jeito mais fácil. É o folder da Paris, né? É o folder dos alunos daquele espetáculo em si, que é muito legal. Já é uma recordação também, né? Sim, a pessoa já leva o folder para casa e já fica super feliz. E uma coisa que é legal falar também, que isso a gente tem, eu não conheço outra escola que tenha, falando que o folder é específico para os alunos. A gente tem um livro dos personagens aqui na escola, que ele é tipo um scrapbook, né? E que tem, então são contados os espetáculos, digamos assim. E aí, em cada página, um dos personagens principais, exemplo, o do Peter Pan. O Peter Pan foi lá e escreve para ele, a pessoa, escreve o que foi para ele ser o Peter Pan. A Wendy escreve o que foi para ela ser o Peter Pan. Ser a Wendy. Então, assim, é bem legal, que eles vão deixando marcado ali o que foi para eles, né? Então, a gente tem desde o Corcunda, e o livro é bem bonito, tipo, é cheio de fotos. Foi criado também a ideia foi de uma aluna. Eu tive a ideia de ter um livro, né, assim, mas na minha cabeça era só um livro de escrita. E aí uma aluna nossa, que foi a Mulan, no caso, que é a Thaís Ushida, ela também trabalha com computação gráfica, design, enfim. E ela fez, quando chegou aqui, gente, eu tomei até um susto, porque assim, o livro é incrível, só vendo pra entender o que eu tô falando. Tipo, ele é cheio de detalhes, né, de cada espetáculo. Até a cadeira, a minha cadeira, que é a cadeira que a gente está sentada para quem está vendo, até a cadeira tem no livro, então assim, é bem legal. Então a gente tem todo esse cuidado de fazer com que aquele evento seja especial para cada aluno que participa, né? A gente tem também uma coisa que a gente faz, em todo início do espetáculo a gente faz uma nossa roda, mas eu não vou contar o que a gente faz nessa roda. Só quem está na roda vai saber. Fica a dica. E aí fica um convite para quem quer saber. A primeira coisa, para quem quer ver o livro, vem aqui, faz uma visita até a escola, pede para ver o livro, que a gente vai mostrar o livro para você. E se você quiser fazer parte de um espetáculo como esse, né, fazer parte da nossa história e contar a sua história através do corpo,
tá convidado também. E saber o segredo que a gente Saber o tem segredo antes do que a gente espetáculo. tem, Porque isso aí a gente não pode contar. Tem alunos aqui que já estão curiosos perguntando qual é o segredo. A gente falou assim, infelizmente o segredo desse ano não vai ser contado, ficou só pro ano que vem. Então assim, é bem bacana. Então é isso, a gente gosta de contar histórias através do corpo, né? E fazer questão para que cada aluno se sinta parte de tudo isso. Independente se dançar uma coreografia, se dança 10 coreografias, mas aquela uma coreografia é uma parte essencial para que aquele espetáculo aconteça. Então assim, tudo faz parte de um mesmo espetáculo. E é o que a gente fala, né? Um por todos e todos por um, né? Então assim, tudo é o que a gente fala, a gente faz espetáculo para vocês e por vocês, né? Então assim, acho que é o principal, tipo, de sair todo mundo satisfeito com o que fez e de ter participado de um grande espetáculo, né? Que é isso que a gente mais quer, que você tenha essa vivência, essa experiência de dançar E ser feliz. e ser feliz. Isso me lembra uma musiquinha famosa aí. Pra dançar e ser feliz. Muito bem. Então é isso. Então esse foi o nosso episódio de hoje, né? Que é contar como que funciona o espetáculo por trás das câmeras, digamos assim, né? E no episódio da semana que vem é o espetáculo. E o episódio da semana que vem é um episódio super bacana, segredo, que ele é muito especial, guardado pra vocês semana que vem. Então semana que vem, 12h12, tem uma surpresa pra vocês. Até a próxima. Beijo. Obrigado, Indy. Obrigado, Ricardo. Tchau, tchau.